Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de derivadas parciais e agora falando um pouquinho sobre as derivadas direcionais, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo. Tá? Nós temos uma função de duas variáveis, f de xy, x² vezes y mais raiz de y. Tá? E isso daqui, nós queremos saber a taxa de variação no ponto P, 2 e 1, na direção do vetor 5i menos 2j. Tá? Como que a gente procede? Tá? É essencial que vocês tenham assistido a outra aula, onde eu explico como funcionam as derivadas direcionais e quais são os passos que a gente segue. Tá? O primeiro passo que nós temos que fazer é normalizar o vetor. Tá? Normalizar. Como que a gente faz para normalizar? Isso aqui, quem tem dúvida tem que olhar a aula de vetores. Tá? A norma do vetor A é dada pela soma dos quadrados de cada um dos componentes. Né? Então, 5 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado e tira a raiz. Isso daqui vai dar 25 mais 4, que vai ser igual a raiz de 29. Tá? Isso aqui é bem simples, em geral o pessoal não tem dúvida. Tá? Para tirar a norma de um vetor, basta que tu tire a raiz da soma dos quadrados dos componentes. Tá? Barbadinho. Isso daqui é a norma. Né? Então, como que nós vamos providenciar agora o vetor A normalizado? O nosso vetor A normalizado, nós vamos chamar ele de U. Por que U? Porque U é um vetor unitário de tamanho 1. Esse vetor U vai ser igual a... Nós temos ali o nosso 5, né? 5i. 5i. O que nós temos que fazer para isso aqui virar unitário? Nós temos que dividir pela norma. Então, divide pela raiz de 29. Mais quem? Mais o menos 2 vezes o j. E isso daqui nós também vamos dividir pela norma. Esse vetor aqui, então, é o nosso vetor unitário que nós precisávamos. Tá? Tá aqui a primeira parte do exercício. Tá? Qual que é a próxima parte que nós precisamos fazer? A próxima parte é justamente tirar as derivadas parciais da nossa função. Tá? Então, a nossa próxima etapa é derivar. Então, nós temos aqui a nossa função de xy, que é dada por x² y mais raiz de y. Primeira coisa que nós temos que fazer, derivar ela para x. Derivando isso daqui para x, como é que fica? Nós vamos ficar com 2x vezes o y, que é tratado como uma constante quando nós derivamos para x. Tá? Isso aqui também tem vídeos explicando como que nós fazemos as derivadas parciais, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá? Então, derivando para x, nós ficamos com 2x vezes y. E o raiz de y morre, né? Porque o y é tratado como uma constante quando nós fazemos as derivadas para x. E agora o que nós temos que fazer? Agora nós temos que fazer a derivada para y. Derivada para y. Derivando para y, o que nós vamos chegar aqui? Nós vamos chegar em, derivando para y, o x² é tratado como constante, fica x² vezes o 1. x² vezes o 1, que fica x ao quadrado. E derivando ali o nosso raiz de y, nós vamos ficar com mais 1/2 vezes a raiz de y embaixo. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que aplicar isso daqui no ponto P, 2 e 1. Aplicando isso daqui no ponto P, 2 e 1, como é que nós vamos ficar? A nossa derivada para x no ponto P, nossa fx em P vai ficar 2 vezes o 2, que dá 4, vezes o 1, que dá 4. E a nossa fy em P, que vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, que vai dar 4, mais 1/2, raiz de y vai ficar 1/2 aqui, tá? Vai ficar uma raiz de 1, que dá 1. 4 mais 1/2, e agora simplificando isso, nós vamos chegar em
somando 4 mais 8 quartos, nós vamos ficar com... Desculpa, vamos ficar aqui com... Somando, fazendo o MMC, nós vamos ficar aqui com 9 meios, certo? 9 meios. Então, olha só. O que nós fizemos? Primeiro, nós normalizamos o vetor. Tiramos aqui o vetor U. Tiramos as derivadas no ponto, tudo certinho. O que falta agora? A única coisa que falta é encaixar na equaçãozinha final. Como é que fica a equaçãozinha final? Na equação final, nós temos que a derivada da função f de xy na direção do vetor u é dada pelo quê? É dada pela derivada, tá? Em relação a x de xy na direção da componente u1 mais a derivada em relação a y de xy na direção do componente U2. O que é o U1 e o U2? O U1 e o U2 são justamente essas componentes aqui. O U1 está aqui, o U2 está aqui. Certo? Então basta que a gente substitua. Como é que vai ficar isso daqui? Nós vamos ficar com a nossa derivada em relação à função f de xy aplicada no ponto P, vai ficar. Quem que é a nossa derivada em relação a x aplicada no ponto P? Foi o que nós encontramos aqui, que vale 4. 4 vezes quem? Vezes a derivada, vezes o vetor na componente U1, que é 5 sobre a raiz de 29. 5 sobre a raiz de 29. Ok? E isso daqui mais que a nossa derivada em relação a y aplicada no ponto P, que vale 9 meios, vezes a componente U2, que dá menos 2 dividido pela raiz de 29. Menos 2 dividido pela raiz de 29. E isso daqui, fazendo as contas finais, né, nós temos que cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, nós vamos ficar com, vamos ver, raiz de 29 embaixo, raiz de 29 embaixo, e aqui nós ficamos com 4 vezes o 5, 4 vezes o 5 que vai dar 20, e 20 menos 9, que dá 11. E, portanto, essa daqui é a nossa taxa de variação, é o nosso coeficiente angular da nossa função f de xy na direção do vetor A, ok? Na direção do vetor A, 5i menos 2j. Vocês viram que dá um certo trabalhinho, mas os passos são sempre os mesmos, tá? Primeiro passo, normaliza. Né? Tira a norma, normaliza o vetor, providencia as derivadas parciais, aplica no ponto e simplesmente encosta na nossa equaçãozinha final. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. E agora, mais um exemplo, considerando uma função de 3 variáveis. Muito obrigado e nos visitem no site. Clique em gostei, curtir, etc. Muito obrigado e até logo.